começo com você, Giovanni. Primeiro, a gente sabe que a história da diáspora do povo judeu é Moisés, né? Então, assim, a gente volta lá no Antigo Testamento, mas tentando compactar isso, talvez trazer mais para o contexto século XX, eu acho que é onde a coisa pega mais para o que está acontecendo hoje. Dê para nós, de forma detalhada, o que é a história de Israel, como Israel se constitui no espaço, no território que temos hoje, lembrando sempre que se a gente remete, se quiser, a 10 mil anos. Mas, assim, vamos tentar trazer para 100 anos para cá, pelo menos. Giovanni, é contigo, meu velho. Obrigado, Pablo. Pablo, você resumiu bem. Se a gente quiser voltar aos tempos de Abraão, a gente volta. Mas aí nós vamos precisar de vários programas aqui, não é? De várias horas para poder dar conta de tudo. Vamos trabalhar aqui apenas a questão, eu vou tentar relatar, a formação do que hoje chamamos do Estado de Israel, não é? Apenas isso. Então, a reivindicação, a formulação do projeto de criação de um Estado judeu nasceu no século XIX. No século XIX e anteriores, os judeus sofriam grande perseguição, particularmente na Europa Oriental. Muita perseguição. Aconteciam os pogroms, que é uma palavra russa que quer dizer massacre, não é? Então, vilarejos inteiros exterminados, não é? E espalhados, assim, afugentados, faziam com que os judeus vivessem sob tremendo medo, tremenda insegurança, não é? Isso se acentuou muito no século XIX, não é? E aí nasceu um movimento chamado Congresso Sionista, né, que foi aí encabeçado pelo grande líder, até hoje, referência, né, dos judeus e da criação de Israel, Theodor Herzl, que em 1897, portanto, no apagar das luzes do século XIX, realizou o primeiro Congresso Sionista. E foi nesse congresso que se indicou, então, como um possível local para a instalação de um Estado judeu, uma região conhecida, então, como Palestina. Naquela época, a Palestina estava ocupada pelo Império Otomano. E é importante citar que na Palestina existiu sempre a convivência de várias etnias, de várias religiões, não é? De várias culturas. Então, desde essa época. Então, e também é importante dizer que as três principais religiões nasceram ali, né? As três principais religiões monoteístas nasceram ali naquele pequeno espaço geográfico. Então, ali em 1897, nasceu a indicação para a Palestina, e isso começou a passar de geração em geração. Em todos os templos, em todas as sinagogas, em todas as festas judias, terminava sempre em dizer o ano que vem em Jerusalém. Não é? Então, isso foi se tornando um ideal de um povo que sofria grande perseguição por onde estivesse. Nos anos 20, então, o Império Britânico expulsa o Império Otomano, e, ao expulsar o Império Britânico, então, encoraja os judeus a migrarem para a Palestina e ali fundarem o seu Estado. Ocorre essa parte da história, me lembra a história da América, né? Ocorre que existiam pessoas que moravam lá. Então, de repente, chega, né, a galera, para usar um termo da atualidade, chega a galera lá, vai chegando e vai se instalando, não é? Me lembrei muito daquelas tribos, né, os Apaches, os Comanches, né, na América do Norte, os europeus chegando e simplesmente se instalando, né, pelo território. Então, isso foi acontecendo. Nos anos 30, a radicalização da perseguição aos judeus com o nazismo, né? Com a ascensão do nazismo, do fascismo na Itália. Então,
cresce muito essa tensão contra os judeus, não é? E aí, com o encorajamento ainda do Império Britânico, começa então a haver uma migração muito grande para lá, misto de fuga de nazismo e tal, com também perseguição de ideal para criar um novo Estado. De tal forma que, em 47, 2 anos após o fim da Segunda Guerra, nós já tínhamos na região, Pablo, 1/3 dos habitantes já eram judeus, de migrantes. Isso foi criando uma tensão, claro. Lá pelas tantas, os moradores lá que acolheram, de certa forma, de forma até generosa, os primeiros, né? Começaram a se preocupar. Poxa, esse pessoal está aumentando demais. O que é? Começou a ter tensão, começou a ter embates, começaram a ter enfrentamentos. Os judeus, como eles vinham e tinham saído de uma experiência terrível, que foi a Shoah e toda a perseguição do Holocausto nazista, eles chegaram muito motivados e muito organizados, não é? E é importante, isso mais à frente, no debate da atualidade vai ser importante, essa primeira leva de judeus até 47 tinha um perfil mais de esquerda. Veja bem, hein, Pablo? Mais de esquerda. Não chegava a ser uma esquerda radical, mas um centro-esquerda, um democrata, um socialista moderado. Era esse o perfil político, né, dos judeus lá do primeiro momento. Em 47, a ONU aprova um plano de divisão do território, criando os 2 estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Então está aqui o nascimento da proposta dos 2 estados, Pablo. Não nasce do nada essa proposta. Quando hoje se fala que um caminho da paz passa pela criação dos 2 estados, é porque a pessoa está retomando a proposta, o plano aprovado pela ONU. Ocorre que os árabes não aceitaram essa proposta, a proposta de divisão lá geográfica dos 2 estados. Os árabes não aceitaram, ficaram 1 ano ali discutindo, debatendo. Em 48, os israelenses, os judeus, tomaram a decisão, então, unilateral, já que não saía por negociação, tomaram a decisão unilateral de criar o Estado de Israel, em 1948. Isso gerou uma reação violenta por parte dos vizinhos dos países árabes e dos palestinos na região. Todos declararam guerra contra Israel. Então acontece a primeira guerra israelo-árabe, que é vencida por Israel. Então, em 49, o Estado de Israel vence e se estabelece, usufruiu de uma relativa paz até 1967, quase 20 anos depois, quando estoura a Guerra dos 6 Dias. Israel vence novamente a guerra contra os países árabes e, dessa vez, não só vence, como anexa parte do Egito e da Síria, 2 dos principais adversários na Guerra dos 6 Dias. Não é? Então, além disso, Israel ocupa, veja bem, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, Israel vence e, como medida do vencedor, ocupa territórios, as colinas de Golã da Síria, o deserto do Sinai do Egito, e ocupa militarmente as regiões palestinas, não é? Em 67. E começa, então, a colonização, que vai ser um dos grandes problemas que nós vamos ver nos enfrentamentos dos dias de hoje. Começa a haver, então, a colonização, uma certa atração de mais judeus para a região, e começa, então, a mordiscar, a petiscar o território, particularmente da Cisjordânia, que lá atrás, na divisão da ONU, caberia inteiramente aos palestinos. Em 73, 1973, já chegando mais próximo,
Acontece a Guerra do Yom Kippur, mais ou menos na mesma data desse ataque agora, do dia 7 de outubro. Essa guerra, Egito e Síria, que tinham perdido territórios para Israel, não é? Na Guerra de 67, Egito e Síria fazem um ataque surpresa e simultâneo a Israel. Mais uma vez, Israel vence a guerra. Então, você está vendo, Pablo e Dani, vai se criando o mito de Israel invencível, de Israel imbatível, superior militarmente, não é? Então, o mito da invencibilidade vem de todos esses enfrentamentos. As coisas ficam tensas pra caramba até 1979. Em 79, acontece, mediado pelos Estados Unidos, presidente Jimmy Carter, o acordo de Camp David, em que o Egito faz as pazes com Israel e reconhece o Estado de Israel e o seu direito à existência. 90, em 1900 e mais de 20 anos, né, depois, não, quase 20 anos depois, em 93, acontecem, então, os acordos de Oslo. Aí já é mais, nós somos contemporâneos disso, né? Em 1993, aquele aperto de mão entre o Arafat, que era o líder da OLP, e o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel. Então, os acordos de Oslo, a Dani talvez seja muito jovem para se lembrar disso, mas eu estava em Paris nessa época, eu estudava, e nós saímos para comemorar o Acordo de Oslo, Pablo. Eu acreditei, porque eu pensei assim, tem uma coisa que eu não vou ver nessa existência, é a paz reinando ali naquele território da Palestina. E eu fiquei muito emocionado, né, quando houve, então, a divulgação dos acordos de Oslo. Já um ano depois, um dos signatários do acordo é assassinado, não é? O primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, é assassinado por um colono judeu de ultradireita. Vai vendo, hein? Uma pequena minoria e que hoje está no poder junto com o Likud, né? E que garante a maioria no parlamento para que Benjamin Netanyahu continue sendo o primeiro-ministro. Em 2004, 10 anos depois, morre Yasser Arafat, o segundo signatário do Acordo de Paz, num processo já que vinha de desgaste da Fatah, né, que é a organização política dele, não é? Porque a OLP era uma organização que reunia várias correntes políticas. A principal era a Fatah, que era a organização à qual pertencia Yasser Arafat, um grande líder palestino. Em 2004 ele morre, e em 2006 é criado o Hamas. Em 2007, uma divisão profunda do campo palestino, não é? E a eleição do Hamas nas únicas eleições que nós tivemos para o governo de Gaza, e da Fatah para a Cisjordânia. Então, assim, nós chegamos a uma situação em que cada lado se radicalizou. O lado palestino se dividiu e, ao mesmo tempo, um grupo, então, em ascensão, representando o islamismo radical, não é? Um galho, uma vertente desse islamismo radical, vence as eleições de forma arrasadora, né, na região de Gaza. Fatah ganha na região da Cisjordânia. Ambos nunca mais realizaram eleições, não é? Governam à moda da região, né, de forma autoritária, os seus respectivos territórios,
com o agravante para a faixa de Gaza, porque o Hamas não é apenas uma organização política autoritária, é também uma organização religiosa fundamentalista. Então, impõe véu às mulheres, impõe uma série de restrições, todas elas baseadas na carta da Sharia, né? Na lei da Sharia, aí, que é muito valorizada pelos muçulmanos. Tanto o Hamas quanto o governo Netanyahu e os governos de direita que se sucederam em Israel trabalharam para sabotar os acordos de Oslo, que eram uma esperança de paz, uma esperança de criação dos dois estados, e que, infelizmente, hoje nós temos que verificar que são um fracasso. Os governos de Netanyahu encorajaram a colonização, né, uma colonização desbragada, particularmente na região da Cisjordânia, não é? Estimularam a divisão do movimento palestino. Então, o curioso da história é que o Hamas nasce estimulado por Israel no primeiro momento. Era dividir o inimigo para reinar. Ocorre que acabou criando, libertando aí o demônio que hoje eles consideram que seja o Hamas. Não é? O último lance aí, depois em 2020, esses governos do Netanyahu tentam um lance mágico, né? Tirar da cartola uma mágica, que são os acordos de Abraão. Assina aí com Emirados, Bahrein, Marrocos e Sudão. 4 países de confissão muçulmana, não é? Numa tentativa de Israel de sair do isolamento. Não é? E agora, recentemente, a Arábia Saudita ensaiava passos para assinar um acordo de reconhecimento e de paz com Israel, e que tem muito a ver com o acontecimento atual desses ataques. Eu paro por aqui, né? Eu fiz um esforço para ser resumido, viu? Mas a história de Israel, se você quisesse, a gente poderia tocar aqui por horas. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.